Boa noite a todos e todas que nos acompanham nessa live da CNTS-CUT, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, e que a gente tem hoje o prazer de debater um tema que consideramos extremamente importante para o conjunto não só dos trabalhadores da Seguridade Social, mas também para a sociedade como um todo, que é a importância do fortalecimento dos trabalhadores e trabalhadoras, dos usuários no SUS, Sistema Único de Assistência Social. E será que é esse SUAS, né? Muita gente, quem é da área que trabalha, conhece, mas muita gente acho que nunca ouviu falar do que é SUAS. Mas eu tenho certeza que, de alguma forma, você conhece um pouquinho do que seja esse SUAS. Mas para debater e explicar para a gente, e falar dessa importância, da necessidade desse fortalecimento, a importância que tem o SUAS no momento que o país está vivendo, com tanto desemprego, com uma crise sanitária que a gente nunca esperava viver, enfim, com uma crise econômica tão forte, nós trouxemos aqui, e queremos já agradecer por ter aceitado o nosso convite, a nossa querida professora Aldaís Sposati, professora titular da PUC São Paulo, uma pessoa defensora intransigente dessa política de assistência social, uma das precursoras dessa política e a nossa referência na política de assistência social no país. Não só nossa, mas de todos aqueles que são envolvidos na defesa do SUAS. Trouxemos também, já queremos agradecer a presença da companheira Margarete Dallaruvera, nossa querida companheira, que foi conselheira do Conselho Nacional de Assistência Social, professora aposentada, mestra, ex-dirigente da CNTS, que tem um conhecimento profundo sobre o que significa os trabalhadoras dessa política nacional de assistência social. Todo o debate que fez da construção dessa política, sempre com o olhar dos trabalhadores. E não menos importante, a nossa querida Aldenora Gonzalez, que foi presidenta até a semana passada do Conselho Nacional de Assistência Social, agora está como vice-presidenta pelo segmento da sociedade civil, representando os usuários. Também assistente social, uma larga história de luta, de construção dessa política pelo olhar dos usuários. Então, nós estamos aqui muito felizes de poder contar com essas mulheres valorosas, que têm um conhecimento farto, uma dedicação importante para essa área dessa política, que vocês vão conhecer um pouquinho agora com a gente. Então, nós vamos passar imediatamente a palavra para a nossa querida Aldaís Sposati, e depois daremos sequência com a Margarete e a Aldenora. Aldaísa, por favor. Boa noite, Maria, boa noite a todos, boa noite, Margarete, muito bom estar aqui com você nessa discussão e com você, Aldenora. E acho que, na verdade, colocar face a face... Aldaís, eu não sei se é só para mim, mas eu acho que está sem som. O seu som está ligado? Está ligado. Eu estou ouvindo. Colocar face a face o usuário e o trabalhador é extremamente importante na política pública. Espero que está tudo bem com o som? Tá. Tá, perfeito. Então, a primeira coisa que eu acho que quando a gente ouve falar em SUAS, né, é perguntar, mas afinal de contas, o que é isso aí de sistema único, né? Então, antes de mais nada, é preciso entender que a Constituição de 1988, ela criou o direito da Seguridade Social, e dentro do direito da Seguridade Social está o direito da saúde, da previdência social e da assistência social. Eu acho que esse é um recorte da nossa Constituição e que, a partir daí, a assistência social passou a ser, de fato,
uma função de responsabilidade pública estatal. Não mais uma atenção de voluntários, uma atenção de primeiras-damas, mas, de fato, uma garantia de que, diante de desproteções sociais, se pudesse contar com a atenção do Estado. Então, essa nova forma, que começa em 93, ela foi mostrando que era preciso, pela primeira vez, ter uma unidade de ações entre todos aqui os governos, os entes federativos, na atenção da assistência social. Por exemplo, temos hoje uma crítica muito grande que, para a atenção da pandemia, não existe uma unidade nacional. Está ausente uma unidade nacional. Então, o SUAS, ele vai provocar, não na pandemia, evidentemente, porque nós estamos aqui na construção dele, uma unidade nacional, isto é, se você fala na assistência social, por exemplo, sobre CRAS, esteja você em qualquer lugar do país, você vai entender o que é o CRAS e o que faz o CRAS. Se você fala CREAS, você vai saber o que é. Isto é, uma unidade em todo o país quanto ao modo dos governos municipal, principalmente, estadual e federal, darem o suporte à atenção às desproteções sociais. Quer dizer, fazer com assistência social não só uma coisa campanhista que acontecia no inverno, nessa situação, na enchente, mas de ter realmente uma outra condição para atenção e proteção de crianças, de mulheres, de idosos, de pessoas com deficiência, enfim, de jovens. Isto é, de criar um conjunto de atenções e serviços que permitam criar condições de convívio social e acolhimento para aquelas pessoas que ficam isoladas. São duas grandes seguranças sociais da assistência social. Acolhida aos que não têm e também as condições de convivência social de diferentes formas, além de, evidente, a construção da autonomia, né? A questão da luta pela igualdade, pela justiça social, tudo isso está dentro da assistência social. Mas vamos voltar. Então, foi entendido que, para melhor mostrar essa unidade, nós teríamos que ter um sistema único. A saúde já tinha feito essa experiência, e já é exitosa, e se entendeu que nós tínhamos que criar um padrão, se não idêntico, similar de operação dessa política em todas as cidades do país, em todos os estados. Bem, claro que isso é sempre uma intenção de construção. E conseguimos muita coisa. Conseguimos, por exemplo, hoje nós temos mais de 8.000 unidades de CRAS em todo o país, que é um centro de referência de assistência social. Quando as pessoas, certamente, quase todo mundo já ouviu falar do CAD único. Onde é que vai fazer o CAD único? No CRAS. Onde é que vai criar, na verdade, uma condição de ter um apoio para a família? No CRAS. Onde vai ter a atenção de um programa de assistência integral da família? No CRAS. Se acontece alguma agressão, alguma vitimização para criança, para mulher, alguma violência, onde vai? No CREAS. Então, existe já uma referência, embora os CREAS sejam em menor número, né, do que os CRAS, mas até porque eles atendem situações especiais de violência, nós temos uma rede no país enorme. Toda a cidade, exceção mínima, tem no mínimo um CRAS. Isto está realmente efetivado. Agora, todo este processo, né, ele não pode ser pensado como um prédio.
não é uma escola. E uma escola não será uma escola se ela não tiver professores, se não tiver aluno. Não é o prédio que dá a alma, a energia, a dinâmica do serviço. Por isso eu não gosto e não uso a palavra equipamento na assistência social no SUAS. Não acho que é uma questão de equipamento. Equipamento pode ser qualquer objeto, mas é uma questão de serviço. Serviço quer dizer alguma coisa que é contínua, que pode ser manhã ou tarde, você sabe que existe, você sabe o endereço, você sabe onde encontrar. Não é alguma coisa que aparece e desaparece como se fosse mágica. Por quê? Proteção social, antes de mais nada, precisa dar a certeza. Para eu me sentir protegido, eu tenho que contar com aquilo. E eu dizia, a alma desse serviço é a relação entre os usuários, os cidadãos usuários, as cidadãs usuárias e aqueles trabalhadores que vão aqui escutar, se relacionar com aquelas pessoas que ali chegam, ou aqueles trabalhadores que vão sair desta unidade e vão a campo, que a gente chama busca ativa, buscar, na verdade, as situações que estão demandando proteção social. Então, este, vamos dizer, processo relacional, e proteção é relacional. Proteção é sempre algo que vem aqui ao meu apoio. Não é alguma coisa tão só de dentro para fora, mas é alguma coisa que me completa, que apoia. Pode apoiar, digamos, a minha fome, pode apoiar o meu sofrimento, pode apoiar a violência que eu sofri, mas proteção é exatamente este processo de acolhimento e que vai me fazer mais forte, através de várias formas. Por isso, o SUAS é composto por assistentes sociais, psicólogos, advogados, tem diferentes profissões, pedagogos, porque vão desenvolver um trabalho de suporte para enfrentamento dessa desproteção social. E o que é extremamente importante é o diálogo de usuários e dos trabalhadores. Mas, para isso acontecer, a gestão do SUAS tem que ser muito especial. Ela tem que ser uma gestão do tipo social, uma gestão de intercâmbio, uma gestão de troca, uma gestão participativa. Isto é, não é, na verdade, uma conversa de entendidos e desentendidos. Não é uma conversa de, vamos dizer assim, gente inteligente e necessitados. O SUAS se pauta por um compromisso, um projeto ético-político, onde a principal atenção é aquela usuária, é aquele usuário com as suas condições objetivas. E o trabalhador tem que realmente ter condições de operar um processo de educação permanente que o SUAS teria que oferecer e tem que oferecer a todos os trabalhadores, para que também aquele bom trato que o trabalhador tem, ele possa ser efetivamente a confirmação da sua dignidade na relação de justiça social com aquele usuário. Então, isto é um campo novo do Estado, podemos dizer, frente aos velhos campos, mas é um campo de profunda dignidade da pessoa humana. É um campo de profundo respeito da dignidade da pessoa humana. Então, é uma ação no campo da humanidade, da condição, né, de gente que nós temos e que tem que ser respeitada. É isto, em síntese, o que eu diria desse sistema, que vai ser representado por gestores, que tem conselhos em cada cidade, que vai ter, na verdade, as suas comissões de gestores, até nós termos um Conselho Nacional, aquele que a Aldenora dirigia até a semana passada, como usuária de todo esse sistema, ela dirigia esse Conselho Nacional.
Agora, outra coisa é dizer se o atual governo está, de fato, apoiando essa condição de dignidade humana que nós temos constitucionalmente garantido e se isso, de fato, está acontecendo. Vamos deixar as nossas outras aqui representantes falarem para a gente poder concluir o desafio dessa questão. Muito obrigada. Nós estamos aqui com um probleminha de transmissão nesse momento. Eu acho que a Maria deve estar retornando. Maria, por favor. Não transmitiu aquilo que eu falei, será? Passou tudo, Aldaísa. Ah, então. Ótimo. Então, vamos dar prosseguimento. A gente teve uma bela explicação por parte da professora Aldaísa. Nós retornamos agora na discussão, tendo como perspectiva o olhar sobre o trabalhador do SUAS. Nesse campo, a gente tem a convidada aqui, nossa dirigente também da Confederação, dirigente da FENAS, e professora também dessa área, Margarete Alves da Lara Vera. Então, Margarete, eu gostaria que você pudesse dar a sua contribuição no tema. Assim que a Maria retomar, a gente dá conta de dar o prosseguimento também. Um abraço. Então, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer a CNTSS, CUT, da gente estar aqui podendo estar fazendo essa conversa, esse diálogo. Dizer assim que eu estou muito feliz de estar aqui com a professora Aldaísa Sposati, poder a professora Aldaísa beber da fonte da sua sabedoria. É isso. Instrução, você nos alimenta. Você, o seu saber, nos dá força para continuar na luta. Eu também feliz com a minha companheira Maria Godoy, minha companheira de militância, de luta aí na vida, e minha companheira linda também, Aldenora, que fez uma boa, tem feito, né? A gente se conheceu no CNAS, eu costumo dizer que ela é uma índia arretada, a bichinha vai lá e corre, chegou à presidência e agora está aí. E, assim, falar sobre a importância e o fortalecimento dos trabalhadores do SUAS, notadamente, como a professora Aldaísa fez esse panorama inicial, a gente sabe que o SUAS, ele avançou muito, né? Quando a gente rompe com o paradigma da assistência social, do assistencialismo, e a gente coloca a assistência social no patamar de direito de garantia constitucional no tripé da Seguridade Social. Isso é muito importante. Vocês estavam olhando com a Simone Albuquerque e ela um recado para mim, né? Ou a gente luta pelo SUAS, ou nós vamos voltar ao assistencialismo. Que, infelizmente, nós estamos vivendo um verdadeiro retrocesso, né, na política pública de assistência social. É claro que nenhuma política pública se faz sem financiamento, né? O financiamento ele é fundamental para a implementação da política pública e, principalmente, na perspectiva eu vou falar aqui só dos trabalhadores, dos usuários e Aldenora, mas na garantia do atendimento, na qualidade do atendimento à população. Só que, como trabalhadora do SUAS, né, e como assim venho defendendo, bato muitas vezes na mesma tecla, o que a gente percebe, e depois até gostaria que a professora falasse para a gente, eu vim de uma militância lá do SUS, né, eu vim lá da reforma sanitária. Então, a gente percebe que no SUS, o fortalecimento dos trabalhadores é diferente. Eles conseguem o processo de organização. O que eu vi quando eu cheguei na assistência social? Eu percebo uma fragilidade no processo de organização dos trabalhadores e trabalhadoras do SUS, né?
tinha uma organização muito frágil, ainda somos frágeis, né? E foi aí que, na 7ª Conferência Nacional, em 2009, né? Na 7ª Conferência, que ela veio como tema participação e controle social no SUAS. Foi naquele momento, antes, e a gente já discutiu um pouco as entidades do campo da CUT, que a gente falava assim, a gente avança no SUAS, mas a gente não avança no processo de organização dos trabalhadores, né? E foi isso que nos inquietava. E foi essa inquietude dos trabalhadores, nós estamos, enquanto bancada de trabalhadores no CNES, que nós fizemos aquela mesa, no dia 1º de dezembro de 2009, aquela mesa que falava sobre os usuários e seu lugar político no SUAS, e os trabalhadores da assistência social em relação ao protagonismo dos usuários. Naquele momento, eu estava na vice-presidência do CNAS, a presidência era a nossa querida Márcia Pinheiro, de Minas Gerais, que tinha assumido a presidência do CNAS, e essa mesa que participou pelos usuários foi o Samuel, de Belo Horizonte. E foi naquele momento, foi que a partir daquela fala, daquela música, que então a gente chama uma reunião com os trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, logo na hora do almoço, e ali, então, nasce, né, a grande semente, que é o Fórum Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS. Então, nós temos ainda muito que percorrer. Hoje, pelo menos, nós temos um fórum que fala sobre os trabalhadores, e a gente tentar trazer com que as entidades sindicais também olhem pela CUT, olhem pelo Fórum Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS. Aí foi importante a entrada das centrais, como a CUT, a CTB, as outras entidades que não estavam conosco nesse momento inicial. Mas, assim, as entidades do campo, né, embasamento teórico, com toda a nossa formação cutista, estávamos lá. Então, a Godoy hoje, representando a CUT no Conselho Nacional, é uma grande honra, né, para os trabalhadores, porque eu costumo dizer, se um dia a gente precisar parar o SUAS no Brasil, que pode ser que a gente tenha que tomar essa decisão, quem é que vai nos levar nesse rumo, se não for a nossa maior central sindical da América Latina, né? E aí é um grande compromisso que nós temos que ter. Agora, em relação aos trabalhadores, eu tinha algo para falar também para vocês, o seguinte, além do processo de enfraquecimento e de não fortalecimento das entidades, e os trabalhadores do SUAS precisam entender a importância que tem as entidades, os fóruns municipais, os fóruns estaduais, inclusive o Fórum Nacional, para que a gente possa se fortalecer enquanto trabalhadores. Porque não pode continuar achando que o SUAS é um lugar somente de assistente social e psicólogo. O SUAS, como disse a professora Aldaísa, ele está lá, eles são de outros profissionais, e para isso nós aprovamos a Resolução 17, que elenca quem são os trabalhadores e trabalhadoras do SUAS. Nós também aprovamos no CNES a Resolução 9, que o trabalhador do SUAS não é só de nível superior, o trabalhador do SUAS também é de nível fundamental e de nível médio. Então, eu costumo dizer que nós, trabalhadores, precisamos sair da nossa consciência profissional para transcender para uma consciência política e uma consciência de classe trabalhadora. Porque se a gente não transcende essa consciência, vai ficar cada vez mais difícil, porque eu vou olhar para o meu umbigo, para a minha carga horária, para o meu salário, vou ficar dentro do CRAS, do CREAS, vou fazer o meu horário e vou embora para casa, né? Então, é preciso que os trabalhadores do SUAS incorporem que ele, enquanto classe trabalhadora, ele precisa se organizar também enquanto essa classe trabalhadora e defender o SUAS enquanto uma política pública, uma política de direito para garantir direito para os nossos usuários, numa perspectiva de resgatar a cidadania para quem tanto precisa dessa política, né? Agora, não sei quanto tempo eu tenho, mas para terminar, eu queria dizer o que falta para nós trabalhadores também, que eu avalio, é o grande processo de precarização das relações de trabalho.
É um absurdo que os gestores coloquem para trabalhar nos seus equipamentos, CRAS, CREAS. Eu estou ali para garantir direitos dos usuários e eu tenho os meus direitos enquanto trabalhador aviltado. Tem trabalhador aqui no Rio de Janeiro, municípios como Belford Roxo, alguns aqui, ganhando R$1.200, né? Você não pode estar dentro do equipamento, a questão das condições precárias de trabalho nos equipamentos. Eu tenho dito que tem equipamento que às vezes tem que fechar, porque o gestor só coloca o equipamento ali para quê? Para ganhar o dinheiro e passa fundo a fundo, né? Então, isso também, o processo de precarização das relações de trabalho dos trabalhadores do SUAS dificulta, inclusive, o seu processo de organização, porque cada dia ele está no município, o cara tem que sobreviver. Hoje ele está aqui, amanhã ele viaja não sei quantas horas para o outro município, e assim você não consegue nem garantir aquilo que a política prega. O que é? A garantia de vínculos, né? E também dizer para vocês que o problema da falta de valorização é antes da pandemia. Pós a pandemia, piorou. Piorou por quê? Porque se nós já não tínhamos condições de trabalho, já tínhamos direitos aviltados e negados, com a pandemia piora, porque, além de tudo, você não consegue ter o mínimo que são os equipamentos necessários para trabalhar dentro dos EPIs. Quantos assistentes sociais, estou colocando assistentes sociais, que é o que a gente acompanha pela FENAS, já morreram durante o Covid-19, né? Já passamos dos dois. Congela aí, Margarete. Congela aí, porque esse vai ser o debate do segundo bloco. Nós vamos entrar no momento do Covid que nós estamos vivendo e eu vou querer muito ouvir de vocês isso. E tenho certeza que todos e todas que nos acompanham também. Não falo de Covid agora, então, para terminar, dizer assim para vocês. Só para terminar, que nós temos o artigo 6º da LOAS, 6º, né, da LOAS. Isso aí não tem nada a ver com a Covid. E nós temos a LOA comentada, né, pela a nota técnica do CGU. Ali diz, gente, que os gestores podem pegar dinheiro do fundo para poder pagar o trabalhador. Quando foi aprovado, nós ficamos felizes da vida. Mas o que acontece? Os gestores não estão cumprindo o artigo 6º da LOAS, que ali está previsto. Ele não podia, antigamente, mexer no dinheiro para pagar trabalhador. Hoje está garantido esse direito. E esse direito também não vem sendo conquistado. Desculpa, eu falo muito. Vamos ouvir também a Aldenor, que você tem que ser do bloco. Muito obrigada. Não tem problema, não. Aqui é um bate-papo entre amigas e lutadoras, defensoras do SUAS, e a gente se interrompe também, sem problema nenhum. Aldenora, qual é a visão dos usuários agora, frente a essa política, a importância, o papel dos usuários na política e no fortalecimento da política? Aldenora, liga o seu som. Não está saindo. É. Ainda está sem som. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Glória. Então, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, né, de estar partilhando aqui desse bate-papo. Nossa, para mim é uma honra esse lugar, porque esse já é um fortalecimento, um reconhecimento da importância do usuário nesse campo de debate. Esse campo de debate que é muito necessário para a gente. Eu não consigo falar sobre a importância do fortalecimento do usuário sem participação, porque para nós é essencial.
Sem a participação, não existe fortalecimento. Para nós, isso aí a gente vivencia na prática. Se você não participa, você não se fortalece. E a participação, ela vem a partir da oportunidade. Então, esse debate aqui é uma grande oportunidade para o fortalecimento dos usuários. Então, estou grata de poder estar aqui fazendo essa conversa, né? Eu digo que não é uma palestra, é uma conversa entre amigos, entre companheiras, entre pessoas que acreditam nessa política. Quando a assistência social ela é conhecida como direito dos brasileiros e aprovada como política pública, ela trouxe justamente essa importante conquista do movimento social, lá em 88, que foi o direito à participação. Que anteriormente, injustiças, obrigações, dificuldade de acesso à política pública, elas foram consequência justamente do não reconhecimento do direito à participação social. Então, mas aí a gente pergunta, quem de fato tem acesso à participação? Somente aqueles que têm acesso à informação ou os que estão minimamente organizados é que, de fato, estão atuando de forma participativa. No dia a dia da ciência social, nós, vários, precisamos manifestar, gosta de influenciar sobre os serviços de atendimento recebidos, realmente exercer o olho social dessa política que foi dada para nos entender, mas que precisa dialogar muito conosco e precisa que a gente interfira nela. A gente precisa diretamente influenciar na construção, implementação política. Lá na Resolução 11 de 2015 do CNAS, por exemplo, ela aponta, né, que como é o direito do usuário saber que pode participar da construção da política pública, participar de diferentes espaços de organização e de representação do usuário, através das associações, fóruns coletivos e até dos eu vou ter que dar essa palavra equipamento, viu, professora Daísa? Uso muito equipamento. Essa palavra ela vem direto na ponta da língua. Vamos precisar construir uma outra fala, mas é como a gente aprendeu a lidar. Mas as unidades que fazem o atendimento do usuário. Então, lá também, na Resolução 11, lá no artigo 5º, se falha a memória, ela fala muito da participação do usuário na política, que ela se dá por meio de diferentes organizações coletivas, né, para promover a mobilização, a organização do usuário, para que a gente possa, de fato, influenciar na deliberação dos SUAS, para possibilitar a participação nas deliberativas, que é o nosso caso, a verdade aqui de participar dos conselhos do processo conferencial. Então, o fortalecimento, ele de fato exige a participação de forma organizada, com fala qualificada. Não adianta pegar o usuário que está lá no CRAS, por exemplo, e escolher ele para ir para o principal, se ele não sabe nem o que ele está fazendo ali naquele lugar. Isso é covardia, inclusive. É covardia, eu acho muito cruel, sabe? Pegar o usuário lá no CRAS e dizer, olha, a partir de hoje, tu vai representar o usuário. Não, ele vai ser tutelado, ele vai ficar aprovando o que ele desconhece. Então, é necessário que essa participação já seja qualificada. A gente precisa, que é muito difícil, desafio enorme, gigante, fazer essa qualificação da fala, né? Não é só dar a voz, é qualificar a nossa voz. A gente entende que essa capacidade de mobilização para a participação e o fortalecimento, ela é muito atrelada também ao acesso de informações. As informações, elas não chegam para todos, elas chegam de forma picotada, né? Não todos nós que temos informação, poucos usuários no Brasil conseguem acessar. Então, é necessário que haja a informação
necessariamente para que o usuário possa, de fato, empoderar, se fortalecer. A adesão da população usuária ela ainda é muito limitada, porque essa política, poder garantir participação do segmento e participar nos conselhos de conferência, é necessário, por exemplo, que os conselhos tenham a capacidade de estimular a participação dos usuários nos espaços de deliberação, na fiscalização da política pública, do orçamento público. Eu tive uma experiência maravilhosa. Eu sempre fui avessa, eu nunca quis participar de comissão de financiamento. Eu me provoquei, né? Eu me desafiei e fui para a comissão de financiamento do CNAS. Por quê? Porque eu precisava entender qual era o gargalo na política. E esse também é um grande gargalo. Não garantir o orçamento para a formação dos usuários, que não garante as unidades em todo aberto, que não garante o salário dos trabalhadores para que eles possam poder fazer um melhor acolhimento para o usuário. Então, é urgente garantir os recursos para estimular essa participação e o fortalecimento dos usuários. Mas também é necessário criar estratégia de mobilização, de garantir a efetiva participação por meio da ocupação dos espaços de deliberação. Eu reforço a necessidade do usuário estar ocupando seu lugar dentro dos conselhos. É necessário também que os trabalhadores é necessário, a gente precisa de suporte dos trabalhadores, é necessário que os trabalhadores que acolhem os usuários compreendam a necessidade desse fortalecimento. É preciso fortalecer também os espaços de diálogo entre os trabalhadores e os usuários. Nós temos o Fórum Nacional dos Usuários da Assistência Social. Trabalhadores, tem o Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS. Mas esse diálogo, ele precisa sair do nacional, precisa ser, a gente conversa só aqui em cima. Os fóruns estaduais, tanto de usuários quanto de trabalhadores, não precisa conversar, porque senão a gente não consegue fazer, a gente acaba falando só aqui por cima, e aí, na base, a gente acaba construindo. É um desafio enorme. O Fórum Nacional do Usuário, por exemplo, está se desafiando para ser forte, porque a gente, agora, nesse período, cresceu bastante. Então, nós estamos usando da criatividade, inclusive, para retirar assumir o protagonismo, mas principalmente para tirar essa caricatura que colocaram agora para a gente no período de pandemia, de que a gente precisa de misericórdia para sobreviver, de Deus. Nós estamos falando de direito, de política pública. Eu não quero misericórdia de ninguém, não. Eu quero ter meus direitos ativos, é para isso que eu luto. Misericórdia, não. Solidariedade, vá lá, dá para aceitar. Agora, misericórdia, por favor. E por último, eu quero trazer também um tema muito espinhoso, sabe? Extremamente espinhoso, que a gente precisa superar entre trabalhadores e usuários, que é com relação, prometido que eu não ia falar sobre isso, mas a gente precisa falar, porque tem muitos trabalhadores e usuários assim pelo Brasil aí, então é importante eles escutem. É esse negócio de trabalhador, aí eu não estou generalizando, gente, de trabalhador ficar ocupando vaga de usuário e conselho. Pelo amor de Deus, nós tivemos uma experiência horrível. Recentemente, agora, esse estado foi a eleição do Conselho Estadual do Rio de Janeiro, Margarete, daí da tua cidade, onde trabalhador está ocupando vaga de usuário. Isso não pode acontecer, gente. A gente precisa parar com isso. Nós usuários, não queremos ocupar vaga de trabalhador, mas também não queremos que ocupe as nossas vagas.
Se é paritário, propor paritário entre governo e sociedade civil e tem que garantir a proporcionalidade entre trabalhadores, usuários e entidade, porque senão não tem equidade. Sem equidade, a gente não vai falar a mesma língua, nós não vamos estar em pé de igualdade. Eu também quero, para concluir a minha fala, quero dizer que eu estou extremamente honrada. Para mim é uma grande honra. Os trabalhadores deram, acho que, o melhor exemplo, em nível nacional, obviamente, né? Que sempre acontece em nível nacional. Deram o maior exemplo de garantia desse fortalecimento do usuário político, que foi nos colocar, garantir que a gente fique um ano aí na vice-presidência do CNAE. Vai ser espinhoso demais, vai ser um desafio enorme, mas eu estou muito feliz por esse reconhecimento. É assim que a gente constrói e é assim que a gente se fortalece. Então, vou deixar esse mais para frente, se for possível, a gente poder debater um pouco mais sobre esse fortalecimento, né, entre trabalhadores e usuários. Ok. Muito obrigada, Aldenora. Então, para quem entrou depois que a gente iniciou, esse é um debate que nós da CNTS, Confederação Nacional de Seguridade Social da CUT, achamos extremamente pertinente, importante, valoroso de fazer com o conjunto dos trabalhadores do SUAS, trabalhadoras, os usuários, os companheiros do movimento sindical em geral que estão participando para aprender um pouco melhor sobre essa política e todos aqueles que estão nos acompanhando. Então, agradecer a participação de todos e todas, e principalmente das nossas queridas convidadas e companheiras de luta, mulheres fortes que enfrentam aí o dia a dia na defesa dessa política tão importante para o nosso país. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Na saúde, a gente sempre defendeu o SUS também, né? E agora o que aconteceu com essa crise sanitária foi muito interessante, porque, apesar de todo o sofrimento que isso traz para a sociedade, para a população, para os trabalhadores, nunca se ouviu tanto falar no SUS, nunca se reconheceu tanto o valor dos trabalhadores, né, do SUS, e a importância que o SUS tem na vida de cada pessoa. A mesma coisa começa a se dar também de uma forma diferente, né, do que era até então com o SUAS. Hoje é uma coisa que as pessoas querem entender melhor, porque elas estão começando a entender que isso é um direito, né? É um direito, e que existe, que muitos sabiam que tinha, outros não sabiam, outros nem sabiam que era um direito, nem sabem da complexidade, da amplitude que é essa política, mas ela está aí, ela é de direito, e os usuários precisam se apropriar, a população, a sociedade precisa defender, porque isso significa garantia de cidadania, garantia de reconhecimento do indivíduo, das famílias, das diferenças, né, da regionalização do país, enfim. Aí eu pergunto para a companheira Aldenora, nossa mestra. Aldenora, o que é que você acha que essa situação toda nos mostra para que nós, enquanto trabalhadores e usuários do SUAS e academia, enfim, o que essa experiência de tanta dor ao mesmo tempo, mas tão desafiadora para nós que defendemos a política pública, e com um governo que, infelizmente, não vem demonstrando que tem o mesmo olhar sobre a sociedade, sobre a população, sobre as políticas públicas, o que ela traz como desafio para a gente? A pergunta é para a Aldaísa ou Aldenora? Aldaísa. É que você falou Aldenora antes, só para... Me perdoa. É que todas são muito famosas. É muita mulher junta aqui. É muita mulher. E que bom, hein? Normalmente então, são muitos homens, né? Eu acho excelente. Muitas mulheres. Excelente essa tua ponderação, mas eu queria agora, após a fala da Margarete e da Aldenora, colocar algumas coisinhas no lugar, né? Okay.
porque eu penso que o sucesso do SUAS, ou melhor, o sucesso do SUS, e que pode espelhar, o SUAS poderia nele se espelhar, é um sentido de trabalho em equipe. É o sentido em que você tem várias profissões, mas que elas se completam, entende? Elas não são corporações. Infelizmente, nós ainda temos no SUS um tanto de corporação. Por quê? De fato, a profissão dos assistentes sociais, ela é numericamente mais presente. Mas isso não o faz e não pode fazer desses trabalhadores serem os dominantes. Então, esse sentido de equipe, de partilha, de construção coletiva, ele é fundamental. E daí, eu acho que a Margarete colocou muito bem, se cada um dentro do SUAS só se olha como profissional, ou até um jeito aqui em São Paulo horroroso de falar, vira um trabalhador do SUAS e diz assim, eu sou técnico. Mas como técnico? Que história é essa, técnico? Ele é um trabalhador, como tantos outros, não existe essa de técnico. E aí é que vem, o usuário também é um trabalhador. Nós temos uma identidade, nós estamos numa construção conjunta, mas numa só identidade. Quer dizer, se for continuar nessa coisa de barreira, não, ele é um usuário, quem fala com ele não sou eu, porque eu sou técnico, é um outro que fica na porta. Nós não precisamos disso, então nós ficamos com as primeiras damas. Não precisamos de realmente constituir uma política de direito para depois disfarçar o direito, desfazer o direito. Hoje é uma história assim, não, nós estamos voltados para a cidadania, mas a cidadania é assim, só da porta para fora que você é cidadão. Aqui dentro do trabalho, você é um usuário. Você não exerce a tua presença, você não exerce o teu protagonismo, você não fala individual e coletivamente. Aldenora tem uma situação maravilha. Como é que pode dizer para um usuário, você agora vai representar aqui, sei lá, o pai, o CRAS, se nunca trabalhou coletivamente, ouvindo os demais que partilham daquilo, trocando ideias e podendo ser representante? Ser representante não é vestir aqui uma carapuça e lá aí na frente. Ser representante é um elo de uma relação. E onde se dá essa relação? Então, o SUAS e os trabalhadores do SUAS, ao se nominarem técnicos, é uma coisa tão abominável isso. E eu ouvi isso claramente, entende? De uma pessoa que se julga líder, dizendo uma coisa dessa. Quer dizer, é, na verdade, uma visão extremamente separatista, excludente. Então, o que eu acho extremamente importante é que a força do trabalhador, ela está com a força do usuário. Se nós tivéssemos usuários hoje falando mais fortemente, não está funcionando isso ou aquilo no SUAS, seria dado mais importância a ele, porque há um sucesso também do SUS, e você vê nas matérias de jornal, porque reclama. Não tem, eu fico na maca, não sei o quê, isso aqui está aqui, mas está fechado, ou isso aqui, a pessoa que me atendeu não me deu atenção, e é preciso isso. É preciso que o usuário tenha voz para dizer o que é aquele serviço, não é equipamento, viu, dona Margarete e dona Aldenora? Equipamento é parede, parede não fala. A gente pode bater cara na parede, mas parede não fala. O que fala é a relação das pessoas. Nós trabalhamos em relação. E é extremamente importante, porque é essa relação que ela constrói a escuta, o protagonismo, a representação. Nós temos que parar com essa fulanização, fulano ou beltrana. Nós temos que ter coletivos, certo? Nós temos que partilhar.
Essa competição de pessoa A ou B não faz absolutamente sentido. Nós estamos aqui numa Confederação Nacional dos Trabalhadores da Seguridade. A Seguridade é uma unidade na proteção. Né? E eu diria, a unidade dos trabalhadores não depende do que A ou B faça, é da sua condição de trabalhador. E é esse desafio que ele tem. Então, eu penso que nós precisamos colocar vida nessa, vamos dizer assim, nessa construção histórica robusta, vigorosa, que é o SUAS. Mas o SUAS tem que definhar se ele não tiver mais vida. E a vida se dá com as relações, com a porta para fora. Nós construímos cidadãos da porta para dentro e da porta para fora. E daqui vem essa questão da Covid. Então, me assustou muito, muito, quando começou a fechar a classe. Quando os trabalhadores disseram, nós temos medo, mas como medo? Claro que todos têm que ter extremo cuidado quanto à questão da contaminação. Eu fui contaminado pela Covid. Com máscara, com tudo, eu fui contaminado. Então, o que nós temos que realmente entender é que nós não podemos... Como é que os profissionais do SUAS foram se esconder ao invés de fortalecer a relação com a população de outras formas? Claro, já foi dito aqui, não garantiram aos trabalhadores os EPI, os equipamentos de proteção, não testaram os trabalhadores para saber da sua situação de saúde, não asseguraram com orientações técnicas os trabalhadores, na verdade, orientações sanitárias. A Secretaria Nacional ficou no seu berço esplêndido da misericórdia, esquecendo que era o concreto, na verdade, da defesa da vida. Então, tem muitas experiências positivas, por favor. Eu não estou aqui jogando tudo fora, quando banho é criancinha. Mas eu estou dizendo que a voz do SUAS, às vezes, parecia o nosso microfone. Funciona, fica baixo, fica alto, mas não foi uma voz engrossada. Né? Então, é uma vergonha, a gente tem que dizer, que aglomerados, comunidades da população estão invisíveis. Essa população nunca foi invisível para os trabalhadores do SUAS. Só se quiserem tampar os seus olhos. Mas não, absolutamente, são as condições objetivas de vida que estão ali colocadas. Não tem serviço que tenha mais proximidade das condições concretas de vida do que os serviços do SUAS. Então, eu digo que isto precisa tomar uma outra forma. Outra forma, tem que pensar também que os trabalhadores do SUAS são de diferentes profissões, são de diferentes níveis, como já foi colocado aqui, certo? Mas também são trabalhadores estatutários e trabalhadores de organizações sociais seletistas. Bom, esses trabalhadores seletistas é um novo movimento entre os trabalhadores. Para ter uma ideia, aqui em São Paulo, 94% dos serviços são levados por trabalhadores das organizações sociais. E que o espaço deles de representação é quase inexistente. Por quê? E aí eu coloco essa questão para vocês. Vocês estavam falando, a Aldenora puxou essa conversa, de quem é que toma o assento paritário no CNAS. Eu tenho uma dúvida muito grande se organizações sociais que têm convênio com prefeitura ou com governo do Estado, portanto, são produtoras de serviços, se elas têm que sentar na cadeira de sociedade civil ou na cadeira de gestor. Ela é gestor também. Então, se uma organização social tem um convênio para fazer um serviço, as críticas daquele serviço são a ela também que tem que ser feita. Os usuários são dela também. Por que ela senta do lado da sociedade civil,
sendo uma produtora de serviços, trabalhando com o dinheiro público. Eu não consigo entender isso. Acho que isso é uma distorção histórica que a gente tem. Uma outra coisa é você ter uma organização da sociedade civil, de coletivos, né? Coletivo de usuário, coletivo de trabalhador, não sei o quê, mas, ou até coletivos, por exemplo, sociedades de defesa de direitos. Por que não assentam aí? Por que aquelas que são produtoras de serviço, elas têm que sentar do lado da onde está a gestão? Elas são gestoras. Então, acho que nós temos a limpar muita coisa dentro da gestão da assistência social. Ela tem que ser dinâmica, participativa, colegiada, coletiva. E parece que ela está assim, minguando, e virando oração. Entendeu? Parece que ela está se retorcendo. E abaixando a credibilidade no SUAS. Né? Então, existe um desconhecimento do SUAS, mas existe uma intenção do governo federal em torná-lo minguante e desconhecido. A Secretaria Nacional foi rebaixada, o Fundo Nacional foi tirado do seu comando da Secretaria Nacional, as reuniões deixaram de ter a sua dinâmica, não é mais o CNAS que aprova por resolução aquilo que vai ser feito. Não tem mais norma. Não existe a norma operacional básica como tem o SUS. Agora é uma nota técnica, de uma portaria de não sei quem lá. Então, existe um esgarçamento e essa reação nós precisamos ter, entendeu? Esse esgarçamento é a redução da proteção social, é a redução dos direitos de proteção social, é a redução dos direitos dos trabalhadores, é a redução dos direitos dos usuários do conjunto de serviços. Eu fico por aqui. Obrigada, professora. Margarete, e já para você também, Aldenora, vamos pensando aí. Diante do exposto pela professora Aldaísa, e com toda essa situação que a gente está vivenciando e verificando, nos locais de trabalho, tanto do ponto de vista dos trabalhadores quanto dos usuários, e das dificuldades que a gente tem desse debate no Conselho, não por não querermos debater, mas, inclusive, por uma lógica de como o governo, né, está vendo essa política, eu perguntaria o seguinte: qual é o nosso papel enquanto trabalhadores e trabalhadoras do SUAS? Né? Qual é o nosso papel? Quais são os desafios que estão colocados para nós, inclusive para nós que estamos conselheiros, e os conselheiros estaduais, né, que estão nos conselhos estaduais? Qual é o nosso desafio? Aldenora, vai pensando, qual é o desafio para o usuário também? Né? Que se coloca para a gente como um grande desafio, para a gente recuperar, não deixar esse esgarnecimento que a Aldenora coloca, a Aldaísa coloca, e, ao mesmo tempo, a gente recuperar esse espaço e fortalecer esse espaço. Margarete, só que eu vou controlar o tempo, viu, meninas? Porque a gente já está com 1 hora de live, graças a Deus. Ai, passou tão rápido. Tá, então, em relação a esse esgarçamento que a professora Aldaísa falou, eu queria tocar num assunto que depois até quero ouvi-la também, por causa da sua fala, Maria Godoy. Quando o SUS, após a pandemia, ele se consagra mais na sociedade do que o SUAS. Por que eu estou falando isso? Porque quando teve aquela entrevista coletiva, onde os ministros estavam todos ali, o que o ministro, que não é mais do desenvolvimento social, mas é só da cidadania, ele colocou para a população brasileira? Ele não mandou a população brasileira buscar o CRAS para discutir o auxílio emergencial. Ele jogou a população para as filas da Caixa Econômica Federal. As casas lotéricas foram para lá que os usuários ficavam. Então, assim, o SUS, ele sai mais consagrado dessa pandemia, né? Porque hoje as pessoas querem paga nos leitos, brigam, né? Então, o usuário sabe que ali nós também
podemos precisar dos leitos hospitalares. O SUAS ele foi enfraquecido, infelizmente, por esse desgoverno que nós temos hoje, que não fortalece o sistema único da assistência social. Esse era o momento crucial para que o ministro, eu estou falando aqui na live, que a Aldenora sabe que eu falei, ainda era conselheira nacional, e eu falei no seio dos conselheiros nacionais. Me incomodou muito ver o ministro não defender, né, os nossos equipamentos, onde ali, né, se trabalha, onde se oferece os serviços, como diz a professora. É o momento do fortalecimento dos equipamentos. Então, assim, em relação ao que você me pergunta, Maria, em relação quais os desafios hoje, claro que o desafio hoje de vocês, conselheiros nacionais, são imensos, não tenham dúvida, né? Porque vocês estão em rota, né, contrária à perspectiva de quem defende o SUAS. Ou nós vamos defender o SUAS, ou nós vamos voltar realmente ao assistencialismo, ao primeiro-damismo, né, toda aquela perspectiva histórica que nós já conseguimos romper. Esse, para mim, é o maior desafio que vocês têm, é não deixar retrocesso no SUAS. Vai passar pela questão do financiamento? Vai, né? Financiamento, eles vão asfixiar a política. Vai passar pelos programas que não são programas de serviços já tipificados, vão inventar os Criança Feliz da Vida, agora é o município amigo, cada hora vai vir um programa. E pior, sem passar pelo CNS, sem passar pelo processo de pactuação na CIT. Então, penso que, para vocês hoje, conselheiros nacionais, vocês têm assim, uma grande responsabilidade, que, para mim, são 2 eixos. Primeiro, é garantir o CNAS, garantir e fortalecer o CNAS como guardião dessa política. E segundo eixo fundamental para vocês, novos conselheiros, é não permitir retrocesso no SUAS. É fortalecer o SUAS e é daqui para frente e gritar, falar, chamar a sociedade civil organizada. Eu fazia muito isso, eu pedia socorro à Frente Nacional, pedia socorro ao pessoal da CUT. Então, eu acho que é isso, é um diálogo entre a sociedade civil do CNAS, ela vai ter que estar muito fortalecida para que esta sociedade civil do CNAS dialogue com a sociedade aqui fora, pegue respaldo político para que a gente possa defender o SUAS de verdade, para que não tenha retrocesso. Eu acho que se vocês conseguirem isso, vocês já estão dando grande contribuição à assistência social. E, por último, antes da Maria me cortar, quando o controle social bem rápido, Aldenora e Godoy, realmente aqui no Rio de Janeiro, eu assim, fiquei perplexa, né? Não só vendo usuário, que nem foi usuário, né? Foi fórum, pegar cadeira de trabalhador, pegar cadeira de usuário, não chamar uma eleição suplementar para a vaga. Assim, foi perplexo para mim também. Agora, por outro lado, vejam bem, o CEAS daqui tem 4 vagas para usuário, 4 vagas para as entidades, 2 vagas para trabalhador. Na verdade, uma, porque o CRES aqui tem vaga cativa na lei, nem participa de eleição, o voto não é votado, contraindo a própria LOAS. Aí os trabalhadores têm que brigar por uma vaga, que também não está correto, né? Então, se não está correto o trabalhador ficar na vaga de usuário, a composição do CEAS Rio de Janeiro também, né? E aí a sociedade civil agora vai coordenar, né, a comissão, a CAC, a Comissão de Acompanhamento dos Conselhos, precisa ver isso. Se o Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa, acontece, né, esse saltério, imagine o que não está acontecendo aí fora, né, que não é só o trabalhador pegar a vaga do usuário. Eu penso que a situação está muito mais grave, né, quando eu vejo que você tem que brigar o Estado do Rio de Janeiro para ter uma vaga, que o outro tem vaga cativa, e, além disso, né, não consegue a vaga aqui, aí vai lá pegar a vaga do usuário. Então, eu penso que
a gente tem que fazer esse debate, e a CAP também tem um compromisso muito grande agora nessa nova gestão de vocês. É isso. Ok, obrigada, Margarete. Aldenora. Microfone, Aldenora. Agora sim. Como está? Não, sem som. Ainda está sem som, Aldenora. Aldenora, sem som. Sem som. Pede José Aldenora, sem som. Sem som. Aldenora está com probleminha de microfone? Aldenora, querida, microfone. Continua sem microfone, Aldenora. Não. Nós estamos com uma companheira Aldenora está com uma certa dificuldade com o microfone. Conseguiu? Aí. Ela está apertando os botões ali, não. Fala agora, Aldenora, vamos tentar. Assim, tá? Oh! Eu não sei quanto me ouviram, mas eu vou retomar, porque eu não sei se eu fui escutada, né? Okay. E é importante dar conhecimento da fala da Margarete, que quando a gente traz aqui que ocorre esse fato, né, de trabalhadores centro de usuário, também não justo que a legislação esteja tão atrasada que não permite a proporcionalidade entre todos os segmentos. Precisa fazer urgentemente uma adequação, uma revisão na legislação, e não é só Rio de Janeiro. Nós temos um Estado, Maria, você que vai assumir a coordenação da Comissão de Acompanhamento aos Conselhos do CNAS, nós temos um desafio gritante em alguns estados. Olha, o estado de Rondônia, por exemplo, fizeram a alteração da lei, vai totalmente de acordo à luz, onde o Conselho passou a ser só consultivo, o SEAS passou a ser consultivo, e só tem 3 vagas para a sociedade civil, uma para usuário, para trabalhador, uma entidade. Então, desafios gritantes nesse país, nós vamos precisar, por exemplo, mapear todos os conselhos estaduais, é um desafio enorme para o CNAS, mapear todos os conselhos estaduais, suas legislações, atualização, regimento, composição, precisa ver tudo isso para poder dar uma direção. Tem muitos conselhos que estão passando por cima da LOAS. Isso que está acontecendo. Mas voltando aqui, para a nossa tarefa, né, que é nosso conselheiro, estar conselheiro, é um nome, mas é uma grande responsabilidade. E por isso, a responsabilidade, ela precisa ser reforçada de muito conhecimento. Não dá para a gente chegar no Conselho Nacional sem conhecer a política, não tem como. Eu lembro, quando eu fui pela primeira vez, eu não entendia nada de SUAS, nada. Eu saindo do Conselho Nacional das Cidades e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. E aí me disseram assim, olha,
tu tem que ir para lá, para assistência social, porque todo o público das cidades, da habitação de interesse social e que carece da segurança, são o público da assistência. Então, tem que ir para lá. Eu fui com muita coragem, inclusive, né, porque eu não conhecia nada, e, como dizia a querida Luzié, vai te matricular. Eu passei uma semana, que eu fiquei quase 2, lendo a LOAS, lendo o regimento, lendo a NOB, lendo todos os documentos do CNAS, me reportando, voltando para onde se estava, tá? Foi alterado por tal documento, eu ia lá procurar o bendito documento, porque eu precisava conhecer. Eu passei exatamente a semana, varando madrugada, estudando. Mas eu fui oportunizada. Outras pessoas me deram muita força, e é a força que é necessário para que outros usuários se qualifiquem. Nós estamos num período muito difícil. Esse período da pandemia, ele revelou uma vulnerabilidade gigante do nosso sistema, que exige muito esforço da nossa parte, todo mundo nas redes sociais, né? Então, a gente precisa discutir muito. Nós temos aí, por exemplo, eu estou, assim, maravilhada com as iniciativas da população em situação de rua. Eles estão dando enormes exemplos para nós, fazendo live quase todos os dias, criando rede de solidariedade, se qualificando, se capacitando, insistindo, indo para dentro dos espaços, mas está faltando nós, enquanto CNAS, aproveitar esse período de pandemia, usar da nossa força política, que eu chamo força política. Nós temos força, gente. Nós temos muita força. A gente só precisa saber para onde é que a gente vai apontar essa força. Precisamos da nossa força política, de incidir nos conselhos estaduais, os conselhos não, de forma alguma, ficar fechados nesse período, porque eles têm uma enorme responsabilidade. E nós, enquanto conselheiros nacionais, a nossa recobrada, ela exige que a gente mantenha o CNAS de pé. O CNAS funcionando, tem que estar de pé, a política tem que estar fortalecida, o curso nos municípios, para que os possam o direito de quem está lá na ponta. Então, a tarefa é gigante, mas eu também, de verdade, eu não tenho dúvida que a sociedade civil, hoje, que compõe o CNAS, está muito preparada para esse desafio. Nós vamos nos fortalecer, nós vamos nos unificar de uma forma que a gente garanta o funcionamento pleno do CNAS, que a gente possa convocar a conferência nacional, possa garantir as reuniões regionais, reunião descentralizada, trimestrais, com os CEAs, dialogar com os CEAs. A gente precisa garantir todas essas instâncias em pleno funcionamento. Passei muito tempo. Godoy caiu. Será? Eu acho que sim. Eu acho que ela caiu. Agora, voltar. Ela. Eu estou assim, eu caio e volto. Mas sempre estarei aqui, sempre volto. Tá certo. Isso faz parte da nossa vida, né? A gente está na luta. Eu quero agradecer muito, muito, muito a participação de vocês terem aceitado esse convite da nossa confederação. A nossa confederação, como Seguridade Social, ela tem 3 tripés, né? Que é a saúde, a previdência e a assistência. E as 3 são extremamente fundamentais para nós que defendemos esse conceito de seguridade social, que brigamos tanto na Constituição de 88 para garantir isso, que tivesse escrito ali, lutar para que isso, de fato, venha se implantar e aconteça, como a gente tem feito ao longo dos anos.
E para nós, a assistência é uma política que vinha não tendo muita visibilidade, e precisa ter visibilidade, porque ela é tão importante quanto o SUS. Tão importante quanto. E é de direito, né? E é de cidadania, é de inclusão social, é de reconhecer o outro. E a gente poder fazer esse debate aqui é extremamente valioso para nós. Porque, como trabalhadores, a gente prima muito pela relação e pela articulação com os usuários, pela relação e pela articulação com a academia, pela relação, pela articulação com todos aqueles que defendem um Estado democrático de direito, com inclusão social, com cidadania, com ampliação, com políticas públicas que deem respostas e que sejam ampliadas para que todos se vejam nela, de fato, né? Que as pessoas construam coletivamente essa política. Então, a gente fica muito honrado, né, nós da CNTS-S, em tê-las aqui nessa noite. Espero que tenha agradado a quem tem participado conosco, quem está nos ouvindo, né? Dizer que essa não será a primeira, essa é a primeira do debate sobre assistência, mas não será o último, né? Faremos muito daqui para frente. Vamos consolidar esse debate na sociedade, nos usuários, nos trabalhadores, fazer com que ele seja tão importante quanto o SUS tem sido para todo mundo. E aí, assim, um minutinho para vocês fazerem umas considerações finais para a gente poder encerrar a nossa live de hoje. Aldaísa. Bem, eu quero realmente agradecer muito. Estou aqui lembrando quando a Maria teve a primeira entrada no CNAS, o quanto que nós conversamos, né? Porque até para aproximar a própria CUT do que era assistência social e as rejeições e aceitações. E estou muito feliz nesse momento de entender que você, Aldenora, e você, Maria, estarão no CNAS, e exatamente essa direção que foi colocada, e a Aldenora dizia, nós somos fortes, e aqui nós temos duas mulheres extremamente fortes, né? Que poderão realmente provocar, por que não receber uma comissão de população de rua, por que não receber e discutir essas coisas, por que não dar uma outra dinâmica, por que não permitir ouvir essa coisa que o conselheiro tem que ter misericórdia no coração? Não, ele tem que ter, na verdade, o direito e a cidadania, é isso que nós temos. E você, Margarete, eu espero realmente que nessa condução toda você possa representar o trabalhador do SUS, né? Aí na Câmara do Rio de Janeiro, possa nos ajudar nessa nova construção, nesse revigorar realmente do SUS, e precisamos muito. Já fui vereadora e é muito importante ocupar esses espaços no sentido do fortalecimento da contaminação nos espaços decisórios sobre o campo do SUS e do direito socioassistencial. Muito obrigada a todos, e que realmente tenhamos, digamos, mais luzes nesse caminho, embora estejamos num momento tão difícil. Muito obrigada. Ok, Margarete. Então, gente, eu também quero agradecer a CNTS, eu fui dirigente até dia 3 de junho, né, onde eu tive que me descompatibilizar com todas as entidades. Foi uma honra participar da CNTS, do CNAS, sim, levar como essa causa para a Câmara de Vereadores, caso eu seja eleita, professora Aldaísa. Sei que eu vou precisar contar muito com vocês. E, assim, dizer que eu fiquei muito feliz com a live, com aqueles que estão participando, para esse processo que nós estamos aqui construindo, um debate que é fundamental, ele é caro para os trabalhadores. Lógico que tinha muita coisa para falar aqui, em relação aos próprios usuários, inclusive algumas queixas que eles também fazem em relação à relação com os trabalhadores. A Aldenora falou uma coisa fundamental, que as relações podem se dar de cima, de fórum nacional para fórum nacional. A gente precisa esbarrar isso daí para chegar
um chão do SUAS, isso aí vai contar com muita participação de todos e todas nós. Então, assim, dizer para vocês, agradecer àqueles que estão nos ouvindo até agora, a participação de vocês e na certeza que nós estaremos juntos em defesa do SUAS, né? A população precisa estar junto conosco para defender o SUAS que nós queremos. Nunca vamos defender o retrocesso, o assistencialismo e o primeiro-damismo. Vamos dizer não. E, para terminar, dizer que o SUAS só vai ser cada vez mais consolidado com trabalhadores valorizados. Então, precisamos valorizar os trabalhadores para garantir uma qualidade de atendimento aos cidadãos desse país que precisam da nossa política. Grande beijo para todos vocês. Obrigada, Margarete. Aldenora. Eu estou super grata a gente poder ter esse espaço para colocar a nossa voz, para dizer o que a gente pensa, o que a gente sente na carne, né? Mas, principalmente, eu quero utilizar esses últimos momentos aqui para me reportar, porque eu sei que os fóruns estaduais, a direção do Fórum Nacional dos Usuários estão nos acompanhando. Então, eu quero aproveitar para desejar muita força mesmo, muita coragem para os usuários que estão na coordenação do Fórum Nacional, dos fóruns estaduais, dos fóruns municipais, incidam na política, não fiquem adormecidos, não permitam de forma alguma que calem a sua voz. Isso ficou no passado. Hoje nós podemos falar, nós podemos gritar, nós podemos verbalizar. Então não permitam que ninguém cale vocês. Continue falando, continue denunciando, continue insistindo nessa política, que é muito bonita, que é muito boa, que é muito importante, mas que precisa ser fortalecida todos os dias, né? A gente está muito feliz mesmo de poder estar se reportando à população, porque eles têm sido um exemplo gigante de muita coragem. Não é fácil não, estar, porque é difícil, né? Estar os usuários neste período em pandemia, totalmente vulnerabilizado, né? Eu já vinha sendo vulnerabilizado pelo Estado brasileiro e agora muito mais. Então, a gente deseja muita força a todos os fóruns estaduais, tanto trabalhadores quanto de usuários, mas eu quero me repetir aos conselhos estaduais. Não fechem suas portas, arregatem as mãos, diálogo com os conselhos municipais. É extremamente necessário que os conselhos municipais atuem nesse período de pandemia, porque está chegando recurso, os conselhos precisam acompanhar, não dá para ficar só recebendo parecer para ser aprovado em conselho, não. Precisa incidir, precisa estar acompanhando o recurso que está sendo executado. Quem é que está recebendo mesmo? Será que quem está recebendo é quem necessita da política? Então, está de olhos abertos nesse momento. Tem muita gente querendo se dar bem em ano de campanha, em período eleitoral. Tem muito político pegando cesta básica, se fazendo de caridade, de solidariedade, para se dar bem na campanha. Então, a gente precisa estar de olhos abertos, sim, e denunciar todos esses desmandos. Então, agradeço pela oportunidade, Margarete, meu amor, minha loura linda, um beijo para ti. Professora Aldaísa, a senhora é uma grande referência. Muito obrigada pela oportunidade. Maria, eu e a Maria nós vamos brigar muito naquele CNAS, viu? Mas a gente está pronto para a luta. Obrigada. Gente, mais uma vez, obrigada, e quero dizer para todos que estão nos ouvindo, trabalhadores, principalmente os trabalhadores, quero aqui dizer do nosso compromisso enquanto representantes e trabalhadoras do SUAS, no CNAS, da gente ter ali um papel de defesa intransigente dos trabalhadores e dessa política, na valorização, no reconhecimento de cada um de vocês.
Dizer também que a gente espera muito que vocês nos ajudem através dos conselhos estaduais, dos conselhos municipais, e dizer para vocês da importância dessa relação, dessa articulação, dessa consolidação, dessa atuação nossa junto com os usuários. Então, que a gente... nós vamos fazer o nosso papel, nós vamos cumprir esse papel tão importante, mas queremos que vocês nos ajudem também através dos conselhos municipais e dos conselhos estaduais, né? Agradecer mais uma vez às companheiras, dizer da nossa satisfação e que em breve, né, a gente estará de volta para um outro foco da assistência, a gente poder debater com todo mundo. E pela CNTSS, com certeza, nos próximos dias, nós teremos um novo debate para colocar aqui para todos e todas. Gente, muito obrigada, uma boa noite e até a próxima. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau, meninas. Obrigada. Tchau.